É Jesus de Nazaré que passa. Ela então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ali perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ela: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Yucat 26, o achar e credes. 26. O que são símbolos da fé? Símbolos da fé são definições abreviadas da fé, que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes. 185 a 188, 192 a 197. Tais definições abreviadas encontram-se já nas cartas paulinas. O protocristão símbolo dos apóstolos possui uma especial dignidade por ser uma síntese da fé dos apóstolos. O grande símbolo da fé tem um alto prestígio porque proveio dos grandes concílios da então ainda indivisa cristandade: Niceia, 325, Constantinopla, 381, e permaneceu até hoje como a base comum dos cristãos do Oriente e do Ocidente. Inspiração: P.L. Charles de Foucault, Defined. Logo que percebi que havia um Deus, entendi que só podia viver para Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Bom, Jericó é a última etapa antes da chegada a Jerusalém. Estamos tratando nesses últimos dias, nos últimos dias do nosso ano litúrgico, sobre o tema da segunda vinda de Cristo. E uma das formas mais corretas de aguardar o Senhor é justamente preparar a sua estrada. Penso que seja esta uma contribuição da espiritualidade vivida nos chamados cercos de Jericó. Talvez você já tenha participado de algum aí na sua paróquia ou perto de você. Bom, eu peço perdão, os expertos em teologia espiritual, mas o verdadeiro cerco de Jericó comporta a superação de barreiras interiores, acima de tudo. Porque, aprisionados dentro, nós não somos capazes de derrubar nem um tijolinho, da muralha que nós devemos enfrentar. Pode acontecer que nesse percurso existam ainda barreiras a serem vencidas. Por isso, Jericó representa um passo importante na caminhada de fé que todos nós devemos dar.
curar a nossa falta de vontade, ou a nossa vontade que está adoecida e paralisada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu faça por ti? Jesus, ele não sai distribuindo cura e milagres por aí, né? Sem um envolvimento profundo da pessoa interessada. Ele questiona aquele cego sobre as disposições que existem dentro dele para receber a graça de Deus. Podemos curar muita gente, mas essas podem sair dos nossos momentos de oração com várias muletas e dependências, inclusive da oração, né, da imposição das nossas mãos. Tem gente que, se certo pregador não puser a mão na cabeça dela, não é, parece que não valeu a ida àquele encontro. Cuidado, cuidado. É preciso responder a Jesus o propósito que há dentro de nós. Uma vez tocados pela sua graça, nós devemos manter essa chama viva da fé e levar o Cristo a outras pessoas para que experimentem também o seu poder salvador. Não façamos como a multidão que queria calar aquele homem, mas ajudemos as pessoas a chegarem até Jesus. O cego de Jericó, ele nos ensinou, com a sua fé, a rezar o famoso Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tem piedade de nós. Rezamos isso em cada missa. Supliquemos então a bondade de Deus, que nos quer pessoas livres e portadoras da sua presença no mundo. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O profeta Isaías mostra-nos que Jesus Cristo foi para a cruz como um cordeiro que se conduz ao matadouro e ele não abriu a boca e 53,7. Mas o Senhor quis deixar-nos as suas últimas palavras já pregado na cruz. Sabemos que as últimas palavras de alguém, antes da morte, são aquelas que expressam as suas maiores preocupações e recomendações. A Igreja sempre guardou essas 7 palavras com profundo amor, respeito e devoção, procurando tirar delas todo o seu riquíssimo significado. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. LC 23,34. Com essas palavras, Jesus selava todo o seu ensinamento sobre a necessidade de perdoar até os inimigos. MT 5,44. Na cruz, o Senhor confirmava para todos nós que é possível, sim, viver a maior exigência da fé cristã, o perdão incondicional a todos. Na cruz, ele selava o que tinha ensinado. Não resistais ao mal. Se alguém te feriu a face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Desse modo, sereis filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. MT 5,44-48. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. MT 6,14. Certa vez, Pedro perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. MT 18,21-22. 2 Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. LC 23,43. Com essas palavras de perdão e amor ao bom ladrão, Jesus nos mostra, de maneira inequívoca, o oceano ilimitado de sua misericórdia. Bastou Dimas confiar no coração misericordioso do Senhor para ter-lhe abertas, de imediato, as portas do céu. Não é à toa que a Igreja ensina que o pior pecado é o da desesperança, o de não confiar no perdão de Deus, por achar que o próprio pecado possa ser maior do que a infinita misericórdia do Senhor. Uma grande tentação sempre será, para todos nós, não confiar na misericórdia de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, como a misericórdia e a bondade do coração de Jesus são pouco conhecidas. Jesus, eu confio em vós. 3 Meu Deus, por que me abandonastes? MT 27,46. Estas palavras, que também estão no Salmo 21, mostram todo o aniquilamento do Senhor. É aquilo que São Paulo exprimiu muito bem aos Filipenses: aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Fio 2,8.
Jesus sofreu todo o aniquilamento possível de se imaginar, moral, psicológico, afetivo, físico, espiritual, enfim, como disse o profeta, foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. E 53,5. Depois de tudo isso, ninguém tem mais o direito de duvidar do amor de Deus. Será uma grande blasfêmia alguém dizer que Deus não o ama, depois que Jesus sofreu tanto para assumir em si o pecado de todos os homens e de cada homem. Paulo disse aos Gálatas, ele morreu por mim. Gal 5,22. 4. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ju 19,26. Tendo entregado-se todo pela nossa salvação, já prestes a morrer, Jesus ainda nos quis deixar o que ele tinha de mais precioso nesta vida, a sua querida mãe. E como Jesus confiava nela, a tal ponto de querê-la para nossa mãe também. Todos aqueles que se esquecem de Maria, ou pior ainda, rejeitam-na, assim rejeitam também Jesus, pois negam receber de suas mãos, na hora suprema da morte, o seu maior presente para nós. 5. Tenho sede. Ju 19,28. Dizem os padres da igreja que essa sede do Senhor, mais do que sede de água, é sede de almas a serem salvas, com o seu próprio sacrifício que se consumava naquela hora. E esta sede de Jesus continua, hoje, mais forte do que nunca. Muitos ainda, pelos quais ele derramou o seu sangue preciosíssimo, continuam vivendo uma vida de pecado, afastados do amor de Deus e da igreja. Quantos e quantos batizados, talvez a maioria, nem sequer vai à missa aos domingos, não sabe o que é uma confissão há anos, não comunga, não reza, enfim, vive como se Deus não existisse. 6. Tudo está consumado. Ju 19,30. Nos diz São João, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Isto é, Jesus tinha plena consciência de que havia cumprido toda a sua missão salvífica, conforme o desígnio santo de Deus. Enquanto tudo não estava cumprido, ele não entregou o seu Espírito ao Pai. Assim, fica bem claro que a nossa salvação depende agora de nós, porque a parte de Deus já foi perfeitamente cumprida até as últimas consequências. 7. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. LC 23,46. Confiando plenamente no Pai, que ele fizera também nosso Pai ao assumir a nossa humanidade, Jesus volta para aquele que tanto amava. É o seu destino, o coração do Pai, e é o nosso destino também. Ao voltar para o Pai, Jesus indica o nosso fim, o seio do Pai, o céu. Vós sois cidadãos do céu. Fio 3,20, grita o apóstolo. Por isso, como diz a liturgia, é preciso caminhar entre as coisas que passam, abraçando somente as que não passam.